Você já teve a sensação de estar assistindo a uma briga em que, de repente, o mais quieto vira o jogo com uma única frase? Pois bem, o Brasil parou para ver exatamente isso acontecer. Um momento raro em que a arrogância se chocou de frente com a experiência e perdeu feio. Mas essa não é só mais uma treta política. É uma virada que carrega um recado poderoso para você, que acorda cedo, enfrenta fila, ônibus lotado e ainda escuta político de terno querer te ensinar o que é a realidade. E eu vou te contar cada detalhe dessa reviravolta, porque no final você vai entender como esse embate pode mudar sua forma de enxergar o Brasil e até a maneira como você escolhe em quem confiar. O jogo começa. O palco estava armado, câmeras ligadas, milhões de olhos grudados nas telas. De um lado, o jovem que virou fenômeno na internet por falar alto, usar frases de efeito e dizer que representa o povo. Do outro, um nome que por anos esteve nos bastidores do poder, mas que agora escolheu sair das sombras com um único objetivo: esfregar os fatos na cara de quem acha que grito vence argumento. Henrique Meirelles, economista, ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, um homem que já viu o Brasil quase quebrar e também viu ele se levantar. Do outro lado, Nicolas Ferreira, o deputado que fala como se estivesse num palanque eterno, sempre pronto a acender a fogueira da indignação. O embate prometia, mas ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que estava por vir. O ataque Nicolas abriu o jogo como sempre, agressivo, teatral, inflamado. Acusou Meirelles de ser parte da velha política. Disse que ele falava bonito, mas não sabia o que era a dor do povo, que vivia atrás de uma planilha enquanto o Brasil real sangrava. E por um segundo, parecia que o jovem ia dominar. O público reagia, os comentários subiam, o clima esquentava. Só que Meirelles não se mexeu, não levantou a voz. Só cruzou as mãos, inclinou a cabeça e soltou: "Você tem razão. O povo sente na pele. E é exatamente por isso que eu trago os números. Porque enquanto o grito emociona, o dado mostra a verdade." Silêncio. O contra-ataque. Com uma serenidade desconcertante, Meirelles começou a listar os números. Desemprego caiu para 7,9%, o menor desde 2015. Inflação em queda. PIB crescendo acima do previsto. Renda média subindo. Ocupação aumentando. E o mais surpreendente, tudo baseado nos dados do IBGE. Nada de opinião, nada de achismo. Só fatos. Cruéis, secos, indiscutíveis. O olhar de Nicolas tremeu. Ele tentou rebater com emoção, com slogans, com aquela mesma cartilha que sempre funcionou. Mas dessa vez, nada colava. Meirelles era como um paredão e os argumentos batiam e voltavam vazios. O desmanche ao vivo. Enquanto o estúdio pegava fogo, Meirelles manteve-se frio, calculado, quase como se estivesse dando aula. Você fala de rua, Nicolas, mas cada dado que eu trago aqui vem exatamente das ruas. O IBGE entrevista o povo, coleta o que ele vive. Não é invenção de Brasília, é o retrato fiel da realidade. Bum! Mais uma frase certeira. E então, o golpe final. Discurso sem dado é só barulho, e o povo está cansado de barulho. A internet explodiu. Hashtags surgiam a cada minuto, memes brotavam como pipoca. A frase virou figurinha de WhatsApp, legendas de Reels, tweets inflamados. Gente que nunca defendeu Meirelles antes, agora o chamava de professor, de gladiador da razão. A tentativa de sobrevivência. Nicolas tentou apelar para o coração. Henrique, números não abraçam o povo, não resolvem o desespero de quem está na fila do SUS ou vendo o aluguel vencer sem ter como pagar. Parecia um bom argumento, parecia. Mas Meirelles estava um passo à frente. Você acha que eu não conheço a vida real? Eu vim de família, humilde,
Cresci no interior, sei o que é batalha, e é exatamente por isso que aprendi a importância de entender os números. Porque sem eles, a gente só repete promessas vazias, e o povo já se cansou disso. Fim de papo. A reação do Brasil. Enquanto Nicolas hesitava, o Brasil reagia. Vídeos da entrevista rodavam em grupos de família, escolas, padarias. Gente dizendo, finalmente alguém falou com seriedade. E algo curioso aconteceu. Até apoiadores de Nicolas admitiram que dessa vez ele perdeu. E perdeu feio. O discurso pela primeira vez pareceu vazio, sem chão, sem força. Já Meirelles saiu da entrevista como quem atravessa uma tempestade e ainda encontra tempo para fechar o guarda-chuva com calma. O homem que era chamado de tecnocrata, frio virou o símbolo da inteligência que cala o berro. O que isso muda na sua vida? Você deve estar se perguntando, ok, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque esse debate foi mais do que um duelo de egos. Foi um alerta. Um aviso de que precisamos aprender a diferenciar emoção de solução. Que nem todo mundo que fala bonito está falando a verdade. E que às vezes quem parece distante é quem mais entende o que precisa ser feito. Esse momento deixou uma lição clara. Não dá mais para viver de slogans. Não dá para decidir seu voto baseado em quem grita mais alto. A verdade pode ser dura, mas é ela que constrói. O resto é só espuma. Se você assiste até o fim, leva essa vantagem com você. Agora, você sabe como identificar quem está preparado de verdade e quem só sabe fazer cena. E num país como o nosso, saber disso é quase um superpoder. A virada. Final naquela noite, o Brasil viu algo raro. A força da calma, da experiência e do conteúdo vencendo o barulho da retórica. E o mais louco, isso não terminou ali. A frase, o Brasil não precisa de slogans, precisa de soluções, virou mantra, estampou camisetas, virou grafite em muro, foi dita por motoristas de Uber, professores, porteiros, médicos. O povo entendeu. E quando o povo entende, não tem marqueteiro que segure. E agora eu quero saber de você. Você acha que o povo está mesmo começando a enxergar quem tem conteúdo de verdade? Ou ainda estamos caindo na lábia de quem grita mais alto? Comenta aqui embaixo. Se você estivesse no lugar do Meirelles ou no do Nicolas, o que você faria? Vamos conversar, porque esse debate ainda está longe de acabar.